Olá, olá, olá. Olá, olá, minha gente. Me ouvindo bem? Beta, E aí, minha gente? Tudo tranquilo? Hoje um assunto que eu digo assim, ó, quem quer ter filho, quem já tem filho e quer ter outro, quem tem família que sabe que alguém vai engravidar, nutri, pediatra, interessados de uma forma geral, né? Eu acho que é um assunto. Infelizmente a gente tem isso muito pouco, né? Na faculdade, hoje, muitas poucas faculdades estão aderindo e falando sobre esse assunto, que é um assunto. Eu sempre falo assim, isso é tão importante porque isso ajuda, né, a gente tentar, de uma certa forma, organizar melhor esses adultos do futuro, é ou não é? Porque uma escolha errada, né, manutenção dessa escolha errada, então entender muitas vezes e fazer escolhas melhores pode predizer um futuro melhor para essa criança, sabe? Então eu digo que eu acho super importante e infelizmente poucos nutris sabem isso, muitos nutris chamam atenção para isso, né? E eu acho que a nossa principal jogada aqui é tentar levar isso e chamar pessoas que são mega referências, como a Juliana Paludo, né, que ela é a mega referência nesse assunto. Antes da gente começar, lembrando que amanhã a gente conversa com a Daniela Adami, a gente vai conversar sobre fome emocional, fome social e fome fisiológica, né? Que isso, para a situação atual, com um monte de gente que já não sabe, ficando tanto tempo em casa, já não sabe o que é o que, né? E para quem tem consultório também é outro assunto muito legal. E quinta-feira, aula 3 do sistema endocannabinoide, que a gente vai falar de doenças inflamatórias e sistema endocannabinoide. Então, minha gente, vamos começar? Vou chamar a Juliana para entrar aqui com a gente, para a gente não perder mais tempo. Aqui. Vão me avisando qualquer coisa, certo? Quem quiser pode mandar para nós perguntas, tá bom? Juliana, boa noite. Oi, boa noite, Bem-vinda. Carol. Bem-vindo ao Obrigada. assunto mega importante que infelizmente o pessoal ainda não se deu conta do quanto que a gente precisa levar isso para dentro do consultório, né? Verdade, Carol. Boa noite aí, Carol. Primeiro, obrigada aí pelo convite de Imagina, um participar da prazer. live. Prazer aí, tô vendo um monte de gente querida aí Ó, Fernanda entrando. Donner! É, eu brinco, Carol, que eu vou ainda roubar a Donner para materno. Ela é demais, né? Vou desviar a Donner para materno, devagar e sempre. Então, um Ai, ai. beijão aí para todo mundo que tá entrando. Realmente, Carol, acho que tu introduziu o tema muito bem, né? A questão. Hoje a gente tem uma outra visão, né, sobre essa nutrição do início da vida. Um tempo atrás, a gente pensava que isso só seria benéfico a curto prazo, né? Então a gente sabia, bom, que uma nutrição na gestação era importante para a saúde do binômio mãe e bebê, para que se tivesse desfechos obstétricos favoráveis e tal. A gente sabia também, né, que, enfim, a alimentação adequada, e aí parte do aleitamento materno, da alimentação complementar, nesses primeiros anos de vida, isso favoreceria o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Mas hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, assim, a forma como tu introduziu, ela é excelente, porque é exatamente Que esse, bom. né, o foco, é exatamente esse o foco da nossa live. A gente conseguir fazer com que todo mundo entenda que quando a gente está promovendo aleitamento materno, quando a gente está, através do nosso trabalho, né, promovendo uma alimentação saudável e adequada para uma gestante ou para uma criança até os 2 anos, a gente está contribuindo para a saúde futura, não só desse indivíduo, mas do país como um todo, né? Então, Uhum, hoje, uhum. a gente já tem muita clareza, assim, e muitas evidências científicas sólidas que corroboram tudo isso que eu estou falando hoje, né? Que vou falar aqui para vocês, que investir na nutrição nesses primeiros 1.000 dias de vida é investir na saúde futura do país.
né? Uhum. Então a gente passa a repensar, na verdade, os fatores de risco das doenças, a gente passa a repensar todo o cenário de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, quando a gente começa a estudar a nutrição nesses primeiros 1000 dias de vida. Então, eu sou fã desse assunto, né? Eu realmente acredito muito, muito, muito nisso. Não é à toa que eu trabalho com isso há quase 20 anos, né? E pesquiso sobre isso, porque realmente é nesse início que tá a chave aí do sucesso ou do insucesso, né? Tem um Uhum. ditado que é bem chulo, assim, bem popular, mas que eu sempre digo nas minhas aulas e tal, e acho que faz sentido com isso que a gente tá falando agora. Que você já deve ter ouvido falar que todo mundo diz, que é de pequeno que se entorta o pepino, né? E é mais ou menos por É aí bem por mesmo. aí. Uhum. É bem por aí. O problema é que, às vezes, a desinformação e aquela ideia das pessoas mais antigas faz com que pareça que não é sério, pareça que é Uhum. frescura. Não, mas quando entrar no estirão de crescimento, eu sempre digo, a criança não vai crescer pro resto da vida. Né? Sim. Então não é assim. Então, às vezes é muito difícil. Eu escuto isso direto, às vezes, da própria mãe. Mas acontece que na família o pessoal acha que isso é bobagem, que não dá doce antes dos 2 anos. Ai, coitadinho. Na festa de um Uhum. aninho não vai comer nada? Eu escutei isso. Sim, eu E assim como também. eu escuto isso direto. Ai, mas como tu é má? Uhum. E E aí, é como a gente precisa engraçado que desmistificar isso, né? quando um adulto não come doce, isso é uma coisa valorizada positivamente, é porque ele é saudável, ele se preocupa com a saúde. Quando uma criança não come doce, ou quando a mãe não oferece, a família é coitadinho. Então, uma Uhum, inversão uhum, de valores, né, nesse uhum. sentido. E eu escutei muito isso, né, Carol? Cara, tu tem a filhinha pequena e eu também. A minha já tá um pouquinho maior que a tua, mas ainda é pequena. E é muito difícil, assim, parece que a gente está na contramão, né? Uhum, E não uhum. deveria ser assim, né? Então, quando a Exatamente. gente quer fazer o certo, parece que tem todo um contexto desfavorável, né? E por vezes a gente pensa assim, bom, será que eu tô fazendo certo mesmo, né? Porque tá todo mundo dizendo o diferente. É muito Então, ruim isso, é. é muito ruim, né? É muito ruim mesmo. E é uma mudança de cultura, né, pessoal? Assim, e isso é algo, e mudar uma cultura é algo que é lento, né? Uhum, Mas, e aí a uhum, importância da informação. Por isso que eu sempre topo, meus alunos sabem, né? Eu sempre topo participar de palestras. Então, onde me convidam para ir falar sobre isso, eu vou. Né? Então eu sempre tento ajeitar a minha agenda, enfim, e sem receber nada e tal, eu vou com o maior prazer, porque eu sinto que é uma responsabilidade minha uhum, falar sobre uhum, isso, né? uhum, Então, a minha missão enquanto nutricionista é tentar fazer com que se eu transmita informação para as pessoas e que elas consigam mudar essa cultura, esse paradigma de que criança saudável é criança gordinha, de que criança feliz é criança que come doce, que amamentar de forma prolongada é algo feio, né? Então, eu amamentei a minha filha quase até os 2 anos. Nossa, isso foi muito difícil, né? Talvez mais difícil do que a questão do doce e tal, foi a questão da amamentação prolongada. Porque dizia, mas como desse tamanho já ainda mamando, cheia de dente mamando, aham, né? aham. Então é bem difícil mesmo. E a É, gente precisa muito. informar, Uhum, informar. Aí uhum, é a chave, isso é a chave é o start da mudança, é a uhum. informação. Total, total. Para o pessoal entender, Ju, que exemplos que a gente pode dar de Uhum, repente, escolhas erradas e futuros uhum. preocupantes. Uhum. Hoje a gente tem, né, Carol, como eu disse inicialmente, tudo que eu for falar aqui na live, eu tô sendo porta-voz do que vários estudos, né, Muitos estudos, muitos, muitos muitos. estudos eles trazem, né? Então, só estou sendo porta-voz do que a literatura científica atual ela Uhum, tem trazido, né? Mas um exemplo, acho que bem clássico que a gente pode usar é a questão do desmame precoce ou da criança não receber o leite materno
como um fator de risco para a obesidade, né? Tanto ao longo da infância quanto ao longo da vida. Então, hoje a gente tem evidências muito consistentes, né? Nos mostrando que o aleitamento materno é um fator de proteção para a obesidade. Né? Então, o fato, quando a gente vê uma criança que ela não é amamentada, e ela teria condições, né, para que isso acontecesse, a gente precisa pensar que isso vai impactar não só na sua nutrição, não só na sua imunidade, né, a curto prazo, mas que isso vai programar aquele metabolismo para que algumas coisas ao longo da vida aconteçam, e uma delas é essa questão de realmente aumentar os fatores de risco para a obesidade. E uma coisa que é legal a gente falar, né, Carol? Assim, eu em diversos momentos aqui vou falar do aleitamento, vou defender a bandeira do aleitamento, porque é a principal forma de prevenção primária que a gente tem hoje de vários tipos de comorbidades, de doenças, enfim. Mas acho que é sempre legal a gente dizer, né? Eu digo que eu não vivo na Tetolândia, né? Ou na Peitolândia. A gente tem que viver no mundo real. E o mundo real, e todas as pesquisas também têm nos mostrado que muitas mães não conseguem amamentar, ou não querem amamentar, ou não podem amamentar. E eu queria dizer aqui para o pessoal que está nos assistindo que a gente precisa ter muito respeito em relação à decisão dessa mãe, né? Ter muita empatia nesse momento de tentar compreender os motivos dela, e principalmente na mãe que não consegue amamentar. Isso é um problema. Esse é um grande problema. A gente tem que tentar diminuir o fardo da culpa que ela está carregando. E o que eu observo, né? Não sei imagina eu, Nutri, se tu observa que defendo isso, isso há um tempão, foi muito difícil para mim. Eu não consegui fazer exclusivo. Foi muito e essa difícil. É a vivência pra de eu muitas aceitar, mães. Para eu aceitar, eu fui amamentando ela até o 7º mês. Né? Mas sempre tendo que dar um pouco de complemento, porque assim, eu tomei tudo que disseram. Eu fui em 2 especialistas. Eu não sei se foi porque eu tinha prótese, mas assim, eu tentei de tudo e não teve jeito de eu ter volume. Que nem nossa, eu tenho volume. Eu comprei máquina elétrica, tá? Dupla. Eu usei manual. Tu não tem noção do que eu fiz. E não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, assim, eu fui até quando eu consegui. Quando ela começou a comer. Que aí ela que negou. Ela negou. Sim. Mas eu fui até o 7º mês com muito esforço. E é legal esse seu relato, né, Carol? Porque muitas vezes, inúmeras já atendi filhos de nutricionistas, né? E aí a gente vê que, bom, a gente mesmo sabendo de todos os benefícios pode ter dificuldades, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, precisa informar essa mãe que ela também pode nutrir bem o seu filho, ou dar amor para o seu filho, criar vínculo com o seu filho, que são alguns dos benefícios do aleitamento, mesmo num cenário onde ela, por algum motivo, não consegue ou não quer amamentar. E por vezes o nosso discurso, enquanto profissional de saúde, ele é carregado de um certo julgamento, assim, né? A gente não consegue se manter imparcial em relação a isso. E isso é algo que eu gosto sempre de falar, assim, né? Que, bom, a gente vai tentar o máximo que for possível, né? Agora, quando a gente vê que não deu, né? Se tentou todas as fichas e não deu, bom, a gente vai ter que apoiar essa mãe, acolher essa mãe, informar. Porque não é fácil. Não, eu digo, não ela tem a pior cobrança é da própria mãe. Claro! E eu digo assim, eu falo isso abertamente, assim, tem muita gente que às vezes diz, pra que tu conta? Mas não é a questão de troféu, eu vou mentir? Não consegui 100%, sofri muito com isso, sabe? Eu sofri comigo mesma. Porque eu pensava, que mais que eu posso, o que eu tô errando, sabe? E acho que não foi questão de erro, sei lá, isso foi fisiológico, e eu acho que esse peso eu tento tirar de muita mãe que passou pelo mesmo problema que eu, porque a gente carrega um fardo. Sabe? Porque é uma coisa que tu espera, que tu te prepara. Eu mesmo li tudo que tu pode imaginar. Sim, que tu sonha, né? Com aquele momento que vai... E isso é a realidade, né? Hoje a gente tem dados
da segunda pesquisa nacional de aleitamento materno, que até a gente está aí ansiosa esperando a terceira versão, acho que ela está no forno já para sair, mas hoje a gente ainda trabalha com as estatísticas de 2008, que foram publicadas em 2009, do Ministério. E aí quando a gente vê, né, que por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tinha, né, naquele momento, uma prevalência de 38% de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. A gente precisa entender que, bom, nós nutricionistas precisamos trabalhar com a realidade, né? Com as dificuldades, com o mundo como ele é, né? Então, eu sou uma nutri super pé no chão, assim, né? E assim como eu defendo e divulgo todos os benefícios do aleitamento, acho que a gente precisa falar um pouco do que quando não dá certo, né? Quando do mundo que não é o ideal, né? E essa é a nossa realidade, né? Então, a nossa capital aqui tem dados bem preocupantes. E aí, voltando para a questão do exemplo, a gente pode fazer uma analogia. Então, a gente tem aqui em Porto Alegre uma prevalência de 38% mais ou menos de aleitamento materno exclusivo, segundo os dados da segunda pesquisa de aleitamento materno. E nós somos uma das maiores capitais brasileiras em termos de obesidade infantil, né? Então, Olha a quando associação realmente acontecendo. a gente, quando vai olhar o mapa da obesidade em nível nacional, a gente observa que, bom, Porto Alegre é uma das capitais onde a gente tem disparadamente, né, um dos maiores índices de excesso de peso na infância. E, em contrapartida, se tem baixos índices de aleitamento materno exclusivo, né? Então, aí é uma evidência muito prática de que isso tem uma associação, né? Que essas coisas se associam entre si. E que outras coisas, além de obesidade, a gente pode chamar atenção pro pessoal, Ju? Principalmente, Carol, assim, a questão da ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis, né? Hoje a gente sabe, epidemiologicamente falando, que as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, enfim, elas ou comorbidades associadas a essas doenças são as responsáveis pelas principais internações, né, principal volume de internações e até de óbitos aqui no nosso sistema público de saúde. E isso tem uma relação direta com a nutrição nos primeiros 1000 dias de vida. Hoje a gente tem muitos, mas muitos estudos mostrando que estudos de corte, especialmente, que são aqueles estudos que acompanham os mesmos indivíduos por um longo período de tempo, mostrando, por exemplo, que o adulto, né, o cara que desenvolveu diabetes tipo 2, lá na idade adulta, ele cresceu de forma diferente. Já lá na vida intrauterina, ele tinha um status de nutrição diferente do que aquele que não teve, né? Então, hoje a gente tem alguns exemplos aí, alguns estudos mostrando que o feto, né, o bebê que sofreu retardo de crescimento intrauterino, ele tem, né, maior risco de desenvolver, por exemplo, diabetes tipo 2 ao longo da vida. E aí é o que eu estava dizendo, que a gente precisa repensar os fatores de risco, né, das doenças crônicas não transmissíveis. Hoje a gente não é só assim, o que é fator de risco para doença crônica não transmissível? Obesidade, tabagismo, um consumo alimentar inadequado, consumo de bebida alcoólica, sedentarismo. Ok, obviamente, esses se mantêm como fatores de risco, mas não é só isso, né? Quando a gente vai pensar e entrar no mundo dos 1000 dias e da programação metabólica, a gente vai entender que, na verdade, os fatores de risco já começaram lá na gestação da mãe daquele indivíduo, né? Que já começaram lá no momento em que ele foi amamentado ou não foi, em que ele recebeu alimentação complementar antes do tempo e da forma e de maneira inadequada, que tudo isso é sim também fator de risco, né, para as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente entende a importância da nutrição materna infantil, né? Tem uma pergunta agora perguntando assim, bem, que eu acho que talvez as pessoas às vezes não lidam com isso. Quando que é contado os 1000 dias? Vamos lá. É uma boa boa pergunta que saiu né? agora.
Pra gente, pra mim que trabalha com isso todos os dias, A parece. gente vive isso, Eu vivo isso, né? Mas é uma boa pergunta, né? Então, matematicamente falando, os primeiros 1.000 dias eles são compostos pelos 270 dias, que é o que corresponde a uma gestação a termo. Gestação a termo é aquela gestação que durou o tempo certo, né? Que não é um trabalho de parto prematuro. Então, esses 270 dias, eles equivalem a mais ou menos 40 semanas de gestação, tá? Mais 365 dias do primeiro ano de vida do bebê e mais 365 dias do segundo ano de vida do bebê. Então, essa continha aí, a gente pode dizer que o resultado os primeiros 1.000 dias correspondem ao período de nutrição durante a gestação e até os 2 anos de vida desse lactente, né? Desse bebê. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que na gestação não tem problema o que a mãe come, se a mãe dá bola para o que vai escolher, porque às vezes eu sempre digo assim, existem situações onde são inerentes à gestação. Então tem mulheres que vomitam muito, tem mulheres que ficam muito enjoadas, né? Tem situações. Agora existem pessoas, e isso me assusta muito na nossa área, né? Na nossa área, que são as restrições importantíssimas durante a gestação, tanto calórica, proteica, eu vejo isso muito nesse mundo fitness, assim, a gente vê, eu já vi blogueiras falando assim, nossa, eu engordei 2 quilos e fiquei arrasada. Será que elas não se dão conta que não é eu engordei 2 quilos, na verdade ela perdeu peso. Exato. É ou não é? E ela Com não certeza. conseguiu entender isso, né? E o problema que me preocupa é que isso é o bonito, né? Isso é o bonito. Então, me preocupa da gente tentar mostrar que, às vezes, escolhas erradas, principalmente quando são, eu digo assim, principalmente quando é consciente. Quando é Sabe? voluntário, né? Exatamente. O que isso pode gerar no futuro dessa criança? Eu vi pessoas falando assim, não tem problema nenhum a mãe fazer uma dieta cetogênica durante a gestação. Sim. Cara, o que é isso? E gente importante, Socorro, né? assim, mas famosíssimo, com muita quantidade de seguidor. Ai, cacetada, que desserviço. Exato. Sabe? Que desserviço. E por isso que eu digo assim, a gente precisa, na criação do Nanutrição Kids, eu acho que foi por tanta coisa que eu vi. E quando ouviu, né, Carol? Quando eu entrei no mundo mãe, mais me assustou ainda. Porque aí parece mentira, mas quando tu entra nesse mundo, tu começa a conhecer mais gente, e aí tu ouve coisas que eu pensei assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa informar mais. Numa das lives que eu fiz lá no início, sabe, Ju? Eu falei sobre doença inflamatória intestinal, né? Risco de doença inflamatória intestinal, né? Associada com a escolha alimentar da criança. Exato. Então tem estudos sobre isso. E eu tenho doença inflamatória intestinal, eu tenho retocolite. Eu sei o quanto é difícil. Eu trabalho muito com gente com problema de intestino. Eu tive muito medo, tu imagina eu, com essa doença. O medo que eu tinha que a Júlia tivesse isso. E quando eu vi que eu não estava conseguindo dar leitamento exclusivo, eu quase pirei. Aí sim. Sabe? E eu me senti na obrigação de fazer uma live sobre isso. Porque as pessoas não têm noção que tu não precisa ter genética somente para ter doença inflamatória intestinal. Uma criança que vem sem genética nenhuma disso pode desenvolver por escolhas alimentares erradas, por introduções precoces alimentares, sabe? Isso é uma coisa assustadora. E o conceito de programação metabólica, né, Carol, que tem muito a ver com essa questão dos primeiros 1.000 dias, ele fala o seguinte, que a gente sabe que muitas doenças são a soma de alguns fatores genéticos e dos fatores ambientais, né? Isso a gente escuta direto, beleza, tem nenhuma novidade. O conceito de programação metabólica, ele inclui o período da ocorrência do insulto como algo também decisivo, né, na etiologia dessas doenças, sejam as doenças crônicas não transmissíveis ou doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite. Então, o período da ocorrência do insulto, ou seja, quanto mais cedo, seja na vida intrauterina ou na vida extrauterina, esse insulto acontecer, maior é o risco aí para o aparecimento de várias doenças ao longo da vida adulta. Então, a grande novidade que eu sempre digo trazida pelos primeiros 1.000 dias de vida é que a nutrição que acontece nesse momento inicial,
ela vai repercutir não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo também. Ou seja, tem um efeito duradouro, um efeito persistente e, por vezes, até a gente pode dizer um efeito transgeracional em algumas questões. Sim, sim. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Quando eu tô atendendo uma gestante e eu falo uma bobagem dessa para ela, por exemplo, que se ela pode fazer uma dieta cetogênica ou que ela pode perder peso e tá tudo bem. Gente, além de eu estou fazendo desserviço em primeiro lugar e eu estou sendo irresponsável porque eu estou modulando negativamente, né, o metabolismo, programando negativamente aquele metabolismo e isso vai repercutir ao longo de toda a vida dessa pessoa. Então, a responsabilidade que a gente que trabalha com materno tem na nossa mão é uma responsabilidade imensa, né? Muito, e é eu muito imagino. comum no consultório, por exemplo, às vezes aparece, e não é, olha, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Me chocou o número de vezes que aconteceu mulheres, né, gestando, muitas vezes mulheres esclarecidas, enfim, e que o motivo da consulta era para que elas não ganhassem peso na gestação. E aí, quando eu escutava aquilo, dizendo, opa, porque a pessoa que não é matemático, né? A gente não precisa ser nenhum expert, nem PhD em nutrição materna e infantil para entender que o ganho de peso na gestação é algo fisiológico, é algo esperado e é algo natural e desejado. Qual é o grande problema? O grande problema são os extremos, ela não ganhar peso ou ganho de peso insuficiente, pode ser um problema, e o que a gente mais vê nos dias de hoje é o outro extremo, né, Carol? Que é o ganho de peso excessivo, né? E que isso é fator de risco para várias questões relacionadas para o binômio mãe e bebê. Então, quando eu vejo uma mulher esclarecida, por vezes assim, né, que estudou e tal, e que voluntariamente ela vem me pedir, né, vem numa consulta para pedir para não ganhar peso ao longo da gestação, isso me preocupa muito, né? O quanto essa mulher está preparada primeiro para ter um filho, né? E o que ela entende por saúde, né? Qual é o conceito que ela tem de saúde nesse momento, né? Não, incrivelmente a gente tem que mostrar todo o que é o ganho de peso. Acho que isso aí são coisas que parecem bobas pra gente, mas chegar e mostrar. Isso pesa tanto, isso pesa tanto, isso pesa tanto. Então, se tu não ganhar pelo menos isso, né? O que aconteceu? Tu perdeu peso. Útero, mama, ou não é? Né? Então, assim, mais o feto. Então, a gente precisa dizer para essa pessoa, olha, tu não ganha peso na gestação, é algo inviável e que eu não posso prestar esse tipo de serviço, né? E tentar ser convincente, ter um poder de argumentação suficiente para que essa pessoa entenda que ela não precisa ganhar 30 quilos na gestação, mas que ela precisa ter um ganho de peso saudável para que para que a gestação dela transcorra positivamente, né? Transcorra com tranquilidade. Não, eles não se dão conta da restrição. O pessoal não entende. Isso que eu digo que é legal ler nos artigos científicos. A gente tem reprogramação hipotalâmica nesse feto, né? Então, imagina uma criança que está num ambiente de privação, ele desenvolve mecanismos de hipercaptação. A gente tem milhares de estudos disso, sabe? Não sei se milhares, mas muitos. E aí é um negócio muito chocante, muitos. É muito chocante porque muitas vezes eu vejo a Nutri fazer o que a pessoa chegou pedindo. Mas peraí, a gente não tem que fazer o que a pessoa está pedindo, a gente tem que levar ciência e saúde. E o que eu estou vendo hoje? Que muitas vezes, mas essa mãe, ela está comigo há um tempo, ela fazia tal exercício e acompanhava comigo nutrição esportiva e agora ela não quer ganhar e eu tenho que fazer isso por ela. Não. Não. Definitivamente não. Só que aí o que acontece? E a questão das restrições. A gente passa por ruim, né? Mas a paciência. Claro. É que hoje em dia, né, Carol, eu sempre digo assim que o perigo mora quando a gente começa a ficar com um olho muito grande pro dinheiro, né? Então, assim, isso eu falo sempre, principalmente quando a gente tá naquela fase da profissão que a gente começa a crescer, assim,
a gente tem que ter muito pé no chão para não se perder nesse momento, né? Então, assim, o dinheiro não paga tudo, né? Então, e a gente precisa sempre ser muito ético, né? E transparente. Eu acho que a principal chave de se ter uma boa clientela é a transparência, né? A gente precisa prometer coisas que são viáveis de serem feitas, né? E tecnicamente respaldadas, e ser transparente com aquilo que a gente vai poder entregar para ela, né? Para aquela mãe, enfim, para aquele cliente. E infelizmente hoje a gente vê que as pessoas elas estão numa ambição tão grande por dinheiro que isso acaba sendo esquecem de fazer a profissão correta, né? De uma forma ética, realmente pensando no bem, sabe? Pensando no bem saudável, que é o que eu digo. Não é? E isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Tu viu a pergunta que eu botei aí pra ti? Aparece pra ti? Como fazer essa contagem do prematuro? Beleza, da idade corrigida. Aparece sim. Gente, só falando um pouquinho dos prematuros, já que vocês estão perguntando, ou fazendo um link aí com o tema da nossa live. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nos prematuros se fala muito de uma teoria chamada de teoria do gene poupador, né? Então, hoje se vê, por exemplo, assim, que quem nasceu prematuro pode ter mais risco para desenvolver obesidade e síndrome metabólica, por exemplo, ao longo da vida. E aí se pergunta, pô, mas por quê, né? E quando a gente vai estudar, a gente se depara com inúmeras hipóteses, né? Obviamente, uma delas é essa teoria do gene poupador, que é mais ou menos o seguinte, assim, tentando traduzir de uma forma bem didática e bem simples. Esse nenê que nasceu prematuro, ele nasce com uma programação metabólica dizendo assim, gente, o metabolismo dele diz assim para ele, eu preciso estocar tudo o que chega para mim de energia e de nutrientes para eu sobreviver. Tanto que nas UTIs NEL e tal, a questão do ganho de peso é fundamental. Por exemplo, o nenê só pode ter alta da UTI NEL quando ele atingir X de peso. X peso. Né? X peso. Né? Isso é uma variável, assim, muito valorizada dentro do ambiente da neonatal. E aí, esse prematuro, então, o metabolismo dele já nasce programado para estocar, para guardar, né? Porque naquele momento ali, realmente, isso é uma estratégia de sobrevivência, fisiologicamente falando, né? Ele precisa reter tudo que chega para que ele consiga ganhar peso e sair daquela situação adversa da prematuridade. Porém, daí quando se viu que esses prematuros tinham mais risco, né? Possivelmente de serem obesos, desenvolver síndrome metabólica ao longo da vida, se viu que muitas vezes esse organismo que foi programado inicialmente para reter, né, tudo que chegava, ele seguia com essa programação, né? E acabava daí retendo e tendo essa codificação de guardar tudo que chega. Né? Então, a gente sim trabalha com idade corrigida, tá, pessoal, nos prematuros. Essa pergunta é muito legal, é muito importante. Tem muita barbeiragem e iatrogenia sendo feita aí com os prematuros, tá? E como que faz essa idade corrigida? Bom, a gente vai pegar a idade cronológica daquele bebê. Idade cronológica é a idade que ele tem. Por exemplo, há 8 meses, 10 meses, né? Quando a gente pergunta para a mãe, quanto tempo ele tem? Ela vai dizer, ele tem 12 meses, ele tem 6 meses. Essa é a idade cronológica. E a gente vai pegar e diminuir dos meses que ele nasceu antes do que deveria. Ou seja, do tempo de prematuridade. Então, a gente pega aí 40 semanas, por exemplo, para ver quanto tempo ele nasceu antes do que deveria, eu vou pegar 40 semanas como uma meta de tempo de duração da gestação. Vamos pegar 40 semanas, para matematicamente facilitar. E aí eu vou ver, esse bebê ele nasceu de 32 semanas, ou seja, ele nasceu 8 semanas antes do que deveria. Né? Porque ele deveria ter nascido com 40, idealmente falando, ele nasceu com 32. 8 semanas equivalem a quantos meses? Daí 8 semanas equivalem a 2 meses. Daí eu vou pegar a idade cronológica desse bebê, vamos dizer que ele tenha 10 meses, e vou diminuir
desse tempo que ele nasceu antes do que deveria. Então, 10 meses menos 2 meses que ele nasceu antes do que deveria, a idade corrigida desse bebê do exemplo que eu tô falando seriam 8 meses. E aí a gente vai fazer toda a avaliação nutricional, toda a orientação de alimentação complementar, enfim, baseado na idade corrigida, pessoal, e não na idade cronológica. Então vamos pegar aí a introdução da alimentação complementar. Eu preciso fazer por volta dos 6 meses. E 6 meses, perdão, 6 meses de idade corrigida. Ai, espirrei. 6 meses Isso de idade tão corrigida. importante tu falar. E não de cronológica. Corrigida, minha gente. O pessoal fica pensando, mas 2 meses é tão pouquinho. Tão pouquinho não, gente. Para um bebê é muita diferença. 2 meses faz muita diferença. Então, a gente fazer, por exemplo, uma avaliação antropométrica, baseado na idade cronológica do prematuro e não na corrigida, eu posso dizer que ele tem baixo peso quando, na verdade, ele é eutrófico, por exemplo. Se eu fizer a introdução da alimentação complementar baseado na idade cronológica e não na corrigida, eu vou introduzir antes do que deveria. Não, eu ia te dizer. Tu imagina as crianças que estão introduzindo com 4 meses. Tu imagina nesse exemplo que tu deu, de 8 semanas, né? De atraso. Tu imagina só essa criança vai começar a receber alimentação com 2 meses. Exato. E aí a mãe diz, e aí muitas vezes as crianças são taxadas de chatas para comer, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Fulaninho é chato para comer. Ele não gosta de nada, ele não come nada. Né? Ele não gostou da alimentação, só quer tomar mamadeira ou só quer mamar no peito. E aí a gente vai ver assim, será que ele não gostou ou ele não tá apto? Né? Porque muitas vezes essa introdução dos outros alimentos, ela é feita num momento em que a criança ainda não tem aptidão para digerir aquilo, para a aptidão motora, neurológica, fisiológica, para lidar com outros alimentos que não sejam o leite materno. E aí ele recusa porque ele não está pronto. Por isso que a gente sempre diz que tem que observar os sinais de prontidão do bebê, né? E que esses 6 meses é uma média, né? Tem bebês que estão prontos, podem estar prontos até um pouquinho antes e outros um pouquinho depois. E aí é questão de observar a individualidade, né? E aqui uma coisa que eu queria te perguntar para o pessoal entender. O que é considerado prematuro, Ju? Tá, boa pergunta, Carol. Então, assim, prematuro a gente considera quando esse bebê ele nasceu antes de 37 semanas de idade gestacional. Então nasceu antes de 37 semanas é prematuro. Mas é importante a gente também não colocar todos os prematuros no mesmo saco, né? Porque, por exemplo, um bebê que nasceu prematuro de 28 semanas ou 26 semanas, ele é um prematuro extremo, ele é um bebê. Um bebê que nasceu prematuro, ali limítrofe de 36 semanas, ele é outro bebê, né? Então, assim, dentro da prematuridade, a gente tem algumas subclassificações. E aí, vendo nesse exemplo, né? Esse prematuro que nasceu de 28 semanas é um bebê que vai ficar na UTI NEL por um tempo, é um bebê que muito possivelmente precise se alimentar por nutrição parenteral e nutrição enteral, ou uma ou outra, ou as duas concomitantes, né? É um bebê que pode ter várias complicações da prematuridade, né? Já o bebê que nasceu prematuro, de 36 semanas, que é um prematuro mais limítrofe, é um bebê que muitas vezes vai ficar no alojamento conjunto com a sua mãe, vai ali, né, ter alta em 48 ou 72 horas e vai ficar tudo bem. Né? Então, bem não dá diferente de uma gente... realidade de um bebê bem prematuro, né? Exatamente, isso faz bastante diferença. E aí eu te faço uma pergunta. Vamos usar esse exemplo de um bebê de 28 semanas. A introdução alimentar dele vai ser empurrada lá para quase 9 meses. Exato, é isso aí. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que é essa interação nutri-mãe-pediatra? Olha, com os prematuros a gente consegue trabalhar bem, Carol, porque normalmente esse prematuro, especialmente esses prematuros extremos, eles seguem em follow-up, ou seja, em acompanhamento nos ambulatórios de segmento do hospital onde ele nasceu, né? Então a gente tem aí
aqui em Porto Alegre, ótimos ambulatórios de segmento da prematuridade. Verdade. E nesses ambulatórios, ele acaba recebendo orientação de um neonatal, de um pediatra que é especialista em prematuridade, de uma nutri que é especialista em prematuridade. Então, a gente vai ter um alinhamento dessa informação, Isso é né? muito bom. Uhum. E aí essa mãe vai se sentir segura e ela vai entender que se a gente tiver que introduzir com 9 meses, por exemplo, alimentação complementar, isso não está atrasado, né? É o momento certo para o bebê dela. Uhum. Não, isso é muito bom a gente dizer, porque eu acho que às vezes o Nutri que está começando a fazer materno-infantil, ele fica inseguro de passar uma notícia dessa, muitas vezes para a mãe. Porque a mãe está esperando, porque o que a sociedade fala? Que nos 6 meses vai começar a comer. Fora que a gente está tendo bastante indicação, até eu queria ver a tua opinião sobre isso, bastante indicação, muitas vezes em bebê com aleitamento materno exclusivo, começar a comer com 4 meses. Essa questão dos 4 meses, ela é algo clássico, né? Porque se associa com a questão do retorno dessa mãe ao trabalho. É o que eu digo, uma coisa econômica, eles tentaram passar para fisiológica. Exatamente. Não tem como, né? Então, muitas vezes se vê essa orientação, e infelizmente isso na prática clínica é algo muito comum, né? Associado com o retorno da mãe ao trabalho. Quando seria muito mais fácil a gente ensinar essa mãe a ordenhar, a extrair o leite dela, né? Numa mãe que está em aleitamento, num bebê que está em aleitamento exclusivo, por exemplo, e ela ensinar ela a ordenhar, a estocar, a oferecer. Eu fazer isso para viajar. Bebê. Eu também. Bom, nós que vivemos aí na estrada dando aula, né, Carol? O meu freezer era abarrotado de potinhos de leite, né? E então é muito mais fácil a gente ensinar isso do que a gente tentar fazer com que esse bebê coma com 4 meses. Porque a chance de insucesso disso é quase 100%. Mas agora vamos para uma realidade. Eu já peguei situações onde a mãe não ia voltar a trabalhar. E foi a indicação que ela recebeu. Exatamente. Então isso é uma coisa que... Isso me deixa muito preocupada. É doído. Eu também. E eu vou te dizer o seguinte, a questão dos 6 meses, a gente sabe que a ciência ela é muito dinâmica, né? E que a nutrição tá dentro, né, segue dentro desse ritmo, né? Que às vezes as coisas que hoje são verdades, daqui a alguns meses já não são, e que as coisas elas vão se modificando. E a gente tem que se adaptar a isso, porque eu acho que esse é o papel do Nutri, né? Exatamente, por isso a gente precisa se atualizar, seja, né, por que mecanismo for. Mas uma das poucas coisas que a gente pode dizer, à luz dos conhecimentos científicos atuais, que é um consenso, né, tanto das sociedades nacionais quanto das sociedades internacionais, e que a gente não tem nenhuma dúvida, é que esse bebê, né, ele deve, sempre que isso for viável, né, pessoal, sempre que isso for possível, ser amamentado exclusivamente até os 6 meses, e que a alimentação complementar, ela deve começar por volta do 6º mês, né, de idade cronológica do bebê a termo, que nasceu no tempo certo, e corrigida do bebê que nasceu prematuro. Então, isso é um consenso, né, apesar de não acontecer tanto na prática clínica, é uma certeza absoluta que a gente tem, né? O bebê com 4 meses, muitas vezes ele não consegue nem ficar ereto para comer. Eu sempre uso esse exemplo, né? Eu digo para a pessoa, tenta tu comer mais ou menos inclinado para trás, né? Tentem vocês agora, depois da live, jantar se inclinando para trás sem conseguir ficar numa posição ereta, né? Não tem como a gente comer confortavelmente desse jeito. Então, a questão da prontidão passa desde aspectos fisiológicos, obviamente, porque com 4 meses nem todos os hormônios digestivos são produzidos na quantidade adequada, né? A gente sabe disso. Eu falei até sobre a expressão genética, do que tem, o que está sendo expresso para a digestão daquele intestino. E aí o bebê vai ter cólica ou vai ficar, né? Começar a ter diarreia ou distensão abdominal. O que aconteceu? O que aconteceu é que fisiologicamente ele não está pronto para receber aquele alimento ainda. Não tem nada de errado acontecendo. O que está de errado
é o momento em que essa alimentação foi introduzida. Passa também por questões motoras, né? Como eu estou falando da questão do posicionamento, de conseguir controlar o tronco, conseguir ficar numa posição mais ereta, desde que com apoio. Então, a minha opinião é que sempre que possível a gente vai introduzir alimentação complementar com 6 meses de vida. Esse é o momento ideal, esse é o momento certo, e é o momento que o bebê está pronto. Bom, pode ser com 6 meses e meio, Ju? Claro que sim. Tem bebê que não está A pronto Júlia foi 6 ainda com meses e 6 meses. meio. Eu acompanhei os sinais Beleza, dela. e aí a gente precisa respeitar. Mas Acompanhando sabe os sinais dela. O que eu escuto, assim, muito, e eu acho que tu escutou isso milhões de vezes. Muitas vezes quando o bebê não tem aleitamento materno, tá? Tá só com fórmula. Tá. E aí eu vejo muito, mas assim, ó, muito. Ah, tá só com fórmula, vamos começar com 4 meses. Também vejo isso. E também não tem consenso, não tem indicação para isso. Ah, mas é que não é. Coisas que eu ouvi, tá? Ah, mas é que aí como leite não tem tudo, é melhor dar comida. Bom, a gente tem. Escuta isso. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, pessoal, assim, acho que eu tenho muitos materiais legais, mas vamos pegar um material, assim, bem basicão, que é o Caderno de Atenção Básica número 23 do Ministério da Saúde. Ele foi publicado em 2015, tá? E ali a gente tem, se vocês forem olhar, 3 esquemas de introdução de alimentação complementar. Então, a primeira informação importante é: não existe um único esquema de introdução. Então, tem 3 esquemas. Um para o bebê que está em aleitamento materno, outro para o bebê que usa fórmula infantil e outro para o bebê que, por algum motivo, está utilizando leite de vaca. Ah, mas não é o ideal, Ju. Bom, não é. Mas a gente, entre o ideal e o real, existe um universo, né? Acontece. E aí a gente tem 3 esquemas de introdução de alimentação complementar. E no bebê que usa fórmula infantil, assim como no bebê que recebe leite materno, a orientação é começar com a introdução por volta dos 6 meses. A gente só vai antecipar isso, de acordo com esse esquema do Ministério, para os bebês que usam leite de vaca. Tá? Para esses bebês, a gente tem um respaldo técnico de começar essa alimentação complementar um pouquinho antes, né? Por volta aí dos 4 meses, em função de para tentar suprir todas as inadequações nutricionais do leite de vaca. Desse leite. Desse leite. Mas para o bebê que usa fórmula infantil, mesmo raciocínio de início de introdução de alimentação complementar do bebê que mama no peito. 6 meses. Eu vi que tu ia falar e acabou que eu botei a pergunta e acabei te interrompendo. Bem sobre capaz. as restrições na gestação. As restrições que a mãe faz na gestação. É uma boa a gente falar sobre isso, né? Bom, pessoal... Eu acho que é capaz a gente ter que fazer uma live só disso também. Honestamente. Eu acho. Fui olhar agora até o horário aqui. Porque não, nem realmente fala, esse horário me irrita profundamente, porque passa o dobro. Eu nunca vi coisa igual, quando eu olho, acabou. E eu falo pelos cotovelos, Carol, tu vai ver. E eu então? E eu, é um horror. Mas assim, ó, pessoal, hoje... existem muitos guidelines, consensos e diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, falando sobre alergia alimentar. Porque o que a gente tem observado, né? Que o número de crianças com alergia alimentar vem crescendo bastante nos últimos anos, né? E todos esses consensos, tanto aqueles que são brasileiros, quanto os americanos, europeus, canadenses, eles são categóricos em dizer que não existem evidências científicas suficientes até o momento para que a gente oriente restrição, por exemplo, de leite ou de glúten ao longo da gestação como uma estratégia de prevenir uma futura alergia alimentar neste bebê. Todos eles são categóricos em dizer isso. E que, muito pelo contrário, se eu fizer esse tipo de restrição, seja ele de leite, de lactose, ou de glúten, ou de ambos, eu posso estar nutrindo essa gestante de uma forma inadequada, de uma forma pobre, e que essa nutrição inadequada pode interferir negativamente
no crescimento desse feto, em outros desfechos aí relacionados com a gestação e com o crescimento do bebê. Então, hoje a gente não tem evidências para promover esse tipo de alteração. Não como uma estratégia de prevenção de alergia alimentar. Uhum, uhum. Não, e o problema é que a gente está vendo isso acontecer direto e há anos. Exato. E isso aí, é uma coisa que me preocupa demais, demais. Porque a gente não tem evidência do que essa restrição e não sinalização da expressão daquele gene naquela mãe vai causar nessa criança. Com certeza. E tanto que hoje, por exemplo, se a gente vai estudar sobre alimentação complementar, alimentos ditos, entre aspas, né, alergênicos, a orientação é que a gente comece a introduzir eles já com o início da introdução da alimentação complementar. Justamente para a gente... mudou isso, né? Muito, isso muito. Mudou muito. Né? Por exemplo, vamos pegar aí uma coisa simples, peixe. Né? Há um tempo atrás, se tinha uma cultura de que peixe era algo que podia dar alergia no bebê e que não era para introduzir ali no momento inicial, que tinha que retardar essa introdução. Hoje a gente sabe que peixe é uma ótima fonte de proteína, né? Que é uma ótima fonte de várias vitaminas e minerais, enfim, e que pode e deve ser ofertado desde o início, né? Porque a ideia é que quanto mais cedo a gente Isso provocar esse sistema imunológico, mais eficiente ele vai ser na questão quando tiver contato com aquele antígeno ao longo, né, da sua alimentação. Isso é muito legal. Isso para mim foi um marco na modificação do que eu aprendi há 20 anos atrás. Eu também, Carol. Totalmente diferente. Totalmente Uma coisa eu sempre digo, a maioria das coisas que eu ensino hoje não foi o que eu aprendi. Eu também. Totalmente diferente. E eu tô vendo assim, hoje, eu vejo o pessoal muito mais aberto para a nutrição. E aí que eu acho que mora o perigo. Porque todo mundo começou a ver a importância da nutrição. Eu sempre digo assim, a única coisa que blogueira fez de bom foi no sentido de mostrar que existe cuidados em nutrição. Os cuidados que elas fazem são outros 500. Sim. Mas o que eu penso, assim, que eu acho que é muito legal? Hoje eu vejo que o pessoal está mais atento, porém, a gente está com muito mais suscetibilidade de erro nesse tipo do que é nutrição saudável. Que nem eu te contei sobre a ideia da cetogênica durante a gestação. Foi dito por uma pessoa que é muito conhecida e me preocupou demais. Então, por isso que eu te digo assim, hoje eu acho que a gente tem mais acesso à nutrição, à informação de nutrição, mas também aumentou pra gente a quantidade de equívoco de informação. Tipo assim, o que foi feito lá numa pessoa eutrófica que não tá grávida, tu vai lá e traz isso para uma gestante como se fosse a mesma coisa, sabe? Aquela ideia de olhar a metodologia de um trabalho para poder dizer alguma coisa, ninguém olha, sabe? Por isso que eu digo que a nutrição, ela chegou para mim, ela chegou num ponto de perigo. De muito perigo, porque é aí que as coisas são mal conduzidas, ditas, né? Então, isso para nós, por isso que eu digo assim, quantos de nós, eu, tu, várias pessoas, tem que ficar reexplicando as coisas para os pacientes. Não é bem assim, eu acho que eu já falei a palavra não é bem assim, no mínimo 1 milhão de vezes. É verdade. Sabe? Porque às vezes o que nem muitos colegas nutris que a gente dá aula, às vezes me dizem assim, ai Carol, mas se eu não fizer isso eu sou desatualizada. Tá, mas desde quando isso é estar atualizada? Exatamente. Tu tá entendendo o que acontece? E o que me preocupa, por isso que eu gosto tanto do Na Nutrição Kids, assim, porque as escolhas erradas, os entendimentos errados, infelizmente os nossos bichinhos vão pagar o pato por causa disso. Vão pagar o pato. E aí que eu digo assim, qualquer nutricionista, mesmo que não seja materno-infantil, precisa saber isso, porque ele tem que informar o pai, a mãe, o tio. Isso é uma coisa que a gente tem que passar adiante. Com certeza. Porque a gente está num período de muito perigo com a informação. A informação de nutrição, ela tá toda ela em cima do muro. Ou tu cai para um lado, ou tu cai para o outro. E isso é que o limiar, né, tem um limiar muito tênue, né, entre a questão técnica, a questão ética, a questão comercial, são muitos fatores que envolvem esse tipo de informação, né, Carol, quando ela é passada. Mas eu acho que fundamentalmente
a gente, por vezes, tem que dizer aquilo que a pessoa não quer escutar, né? E eu faço supervisão de estágio curricular no meu trabalho, enfim, e eu vejo o quanto, por vezes, os alunos lá no finalzinho, eles têm dificuldade de dizer aquilo que a pessoa não quer escutar. E, por vezes, é o nosso dever dizer para ela aquilo que ela não quer escutar. Tu sabe o que eu digo às vezes? Eu digo assim, eu digo para os alunos, nossos colegas, eu não sou mãe do paciente. Nem eu. Eu não sou tua mãe. Então eu tô aqui para te falar o que é bom para ti, não o que tu quer ouvir. Exato. Olha essa pergunta última, infelizmente, nós temos 4 míseros minutos. Ai, que horror! Mãe, passa muito rápido, né? Já que a alergia ou intolerância à lactose já faz a dieta restritiva, o bebê pode apresentar alergia? Tá, vamos ver o seguinte. A mãe que já faz, tem que ver o porquê que ela já faz. Bom, ela tem algum tipo de doença celíaca, né? Existe qual é o motivo, se é real ou se é por escolha. Exatamente. Se ela tem uma necessidade clínica que pressuponha, né, que respalde aquela restrição, beleza, ela vai seguir fazendo. Agora, se ela está fazendo com o intuito de prevenir uma possível alergia alimentar, ela tá perdendo tempo. Não, ou por achar que é mais saudável, que para mim é a pior parte. É a pior parte. Quando ela faz isso, e eu fico com pena, porque ela faz isso no intuito do amor ao seu bebê. De acertar. Achando que ela tá mais próxima do alvo. É essa que mais me preocupa. E são muitas, né? E por vezes o que me preocupa muito é que não são pessoas tão leigas, né? Não. E aí a gente se assusta. O leigo ainda acha que é certo comer. Porque é o que ele tem. Ele não tem tanto acesso, né? Eu tenho me assustado muito com isso. Muito. Por isso que eu te disse no início da live que eu sempre procuro falar sobre, né, nutrição infantil, onde me convidam, eu vou, né? Bom, às vezes eu tenho que andar 6 horas no ônibus, porque lá no interior, eu vou, né? Por que eu vou? Eu vou porque isso é minha responsabilidade, é a minha missão, é a minha forma de devolver para a sociedade tudo aquilo que, de alguma forma, né, foi proporcionado para mim em termos de conhecimento e tal. Então, é o meu papel, né? Tentar falar para as pessoas, sejam elas universitários, pós-graduados, pessoas leigas, comunidade em geral, sociedade em geral, é o nosso papel informar, né? Só com a informação, seja ela porque via ela for comunicada, ela vai fazer com que a gente consiga realmente transformar um pouco essa cultura e fazer com que a gente tenha aí adultos mais saudáveis, que esse é o nosso principal objetivo, né? E lembrar que a prevenção, ela começa já durante a gestação, durante esses primeiros anos de vida. É aí que Sabe a gente... que eu acho, Ju? Como a gente está quase acabando, eu te convido aqui na frente de todo mundo, se a gente não pode fazer Nutrição nos 1000 Dias parte 2, a missão. Vamos lá! Porque eu acho que tem mais coisa pra gente conversar, sabe? Eu acho que existem mais coisas. A gente tem uma programação já de mais 2 terças, mas daqui a pouco a gente pode fazer, se o pessoal topar e participar, porque às vezes eles me pedem live, Nós vamos participar, sim. E eles mais ou menos vêm. Então a gente pode tentar daqui a pouco até num final de semana. A gente pode tentar pegar algum horário e fazer uma na Nutrição Kids Extra, falando sobre isso. Então, sou super parceira. Abrir aqui os comentários. Peraí. Eita, só porque a gente tem pouco tempo. Mas vai ter a parte 2. Se o pessoal ficar dando joinha, dá joinha aí e nos fala se vocês topam no final de semana, porque aí a gente organiza isso, né? Pra gente conseguir ter uma ideia se o pessoal tá afim, não tá? E aí a gente pode pensar em fazer a parte 2 no final de semana. Senão nós vamos ter que esperar 3 semanas. Não, então, daí a gente perde o fio da meada. Acho que a gente perde o fio da meada, eu também acho. Então, de repente, a gente conversa eu e tu depois num horário final de semana. Porque eu acho que é uma live. Tô vendo aí só gente querida. Meu Deus do céu. Que pessoal, que alegria, que honra. Pessoal, certeza. Ter todo esse pessoal aí me escutando. Muito legal. Eu digo assim, é muito legal porque a gente vai criando um grupinho muito legal. É o que eu digo assim, ó. A gente tendo um grupo, sabe, que pensa parecido é o que vale a pena hoje, sabe? Eu acho que é o que mais vale a pena. Que aí todo mundo multiplica a informação correta, né? Total. Somos multiplicadores.
Então, gente, nós duas prometemos para vocês que nós vamos conversar agora, pensar num dia, certo? Ou sábado ou domingo. E aí a gente passa para vocês, mas nós vamos fazer uma na Nutrição Kids Extra. Combinado? Com certeza. Ju, obrigada, porque vai tesourar na nossa cara. Gente, obrigada pela presença de todo mundo, porque esse negócio vai desligar daqui a pouco. Já tô Tudo sentindo. bem? Então, um beijo, obrigada. Foi top de linha. E aí a gente se conversa para decidir sábado ou domingo, pode ser? Pode ser, combinadíssimo. Muitos beijos, brigadão. Beijos. Nerds, live nerd científica, adorei. Então tá. Beijo. Beijo para todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite.